Jesus, ele não rejeita pessoas. Pessoas é que rejeitam pessoas. Coloca pra gente. Meditando na palavra do Senhor e principalmente em seus evangelhos, eu fico maravilhado por ver certas atitudes e comportamento de Jesus. E esse comportamento ele chega a nos constranger, chega a apertar o nosso coração. Como ele agiu dessa forma e como ele nos ajudou. Mas antes de eu iniciar a mensagem, eu gostaria de chamar aqui o Criativa Kids. Glória a Deus. Jesus, ele não rejeita pessoas. Jesus, ele não rejeita ninguém. E nessa noite nós vamos meditar sobre um grupo específico de pessoas. Os problemáticos, os complicados, os doentes. E a gente vai clamar pela vida dessas pessoas. Mas de uma forma muito especial. Eu queria que uma pessoa viesse aqui à frente e estar orando pela minha vida e pela mensagem que Deus irá nos trazer nessa noite. Charlie, vem cá, filho. Você vem orar. Ora pedindo ao Senhor que venha falar aos nossos corações. Ora pela minha vida. Em nome de Jesus. Amado Deus Santíssimo e Glorioso Pai, obrigado por estar aqui em sua casa. Obrigado por o Senhor estar me dando essa honra de orar pelo meu irmão e que da boca dele saia as tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, para nos tocarmos lá no fundinho do nosso coração. Toque tanto em mim, abençoe meu irmão, que o Senhor use ele, que ele seja uma pedrinha para nos colocar, para nos usar, para nos abençoar, em nome de Jesus, e tanto a mim como a ele, a minha mãe e a todos que estão aqui, em nome de Jesus, amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Tá nervoso, filho? Só um pouquinho, né? Eu pedi pro Charlie orar nessa noite porque o Charles, ele é uma das pessoas que entra nesse rol. O Charles, devido a alguns problemas de saúde, ele também já foi muito rejeitado. E inclusive pela igreja. E quando eu falo igreja, não é a igreja cristã criativa. É a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Assim como muitos foram rejeitados. Eu queria que você prestasse atenção nessa canção e já começa a falar com o Senhor. Medite nessa letra. Solta pra gente, por favor. Se quiser, podem apagar as luzes, inclusive a minha aqui. Aleluia. Não perca o teu foco, não. Continue ligado, continue conectado e clamando ao Espírito Santo que revele o teu coração o que ele separou nessa noite. Está travando, Milena? Amém. Pode aumentar o som. Se o mundo
te rejeita, Deus não faz assim. Vai além do pecado, muito além de mim. Sei que a sua aparência é normal, mas o coração pra Deus é o principal. Não deixe o desprezo transformar teu hoje em final. Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que lhe deixou. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem tirou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. É resultado, não é consequência. Você não é um fruto qualquer. A árvore é mais forte que o vento. Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que Ele deixou. E quando não Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. É resultado, não é consequência. Você não é um fruto qualquer. A árvore é mais forte que o vento. Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Deus te ama como és e te chama como estás, mas usa a graça pra te transformar. Há um plano para ti. O mundo não é teu lugar se alguém não compreender. Deus não te rejeita. Supere a dor. É resultado, não é consequência. Você não é um fruto qualquer. A árvore é mais forte que o vento. Isso te transforma em meio ao sofrimento. Amém. Pode acender as luzes, por favor. Deus, Ele não rejeita ninguém, em absoluto. Ele está sempre disposto a amar, a acolher e a cuidar. Mas eu queria que nesse momento você voltasse lá na tua infância, porque foi tudo aonde começou. Desde pequeno nós somos ensinados de uma forma muito cruel a rejeitar pessoas que são diferentes de nós.
minha época, na minha infância, ainda não se era falado do tal do bullying, né? A gente se virava, a gente dava o nosso jeito. Mas é desde lá que se começa a ser plantada em nosso coração a rejeição e o preconceito. Se você é gordinho demais, você é zoado. Se você é magro demais, você é zoado. Se a tua cor da pele é mais escura, você é zoado. Se você é branco demais, você também é zoado. Se você é careca, você é zoado. Se você é cabeludo, você é zoado. E isso vai crescendo. E sem perceber, nós nos tornamos pessoas muito preconceituosas. E passamos a rejeitar pessoas que não merecem ser rejeitadas só porque são diferentes de nós. Em um dos bate-papos durante a semana entre eu, André e a Maísa, eu lembrei de um caso de 37 anos atrás, quando eu estava fazendo a leitura da palavra, preparando a mensagem, o Espírito Santo me levou exatamente para aquela coisa. Nós morávamos num conjunto habitacional, aonde tinham 5 prédios. E no bloco 2, no prédio 2, tinha um menino que se chamava Zé. A minha mãe está aqui, ela pode testificar. E esse menino, ele tinha uma condição financeira melhor do que grande parte dos moleques do conjunto. E ele tinha uma coleção de boné. Por isso que o nome dele era Zé do Boné. Aquele menino, ele tinha um boné para cada dia do mês. Aquele menino, talvez aqui tem uma galera da minha faixa etária que vai lembrar, ele tinha uma coleção daqueles bonecos Falcon. Não sei se você lembra. E ele brincava com aquilo. E aquele moleque, ele tinha um monte de brinquedo. E ele era rejeitado por outros moleques, justamente porque ele tinha uma condição melhor. Engraçado, né? Geralmente a gente é rejeitado por ter uma condição financeira pior. Mas ele era rejeitado porque ele era o dono da bola. Só tinha futebol se o Zé do Boné jogasse, porque a bola era dele. E isso gerava um certo ódio em outros meninos. E eu sempre tratei aquele menino muito mal. Sempre tratei ele muito mal. Dava cascudo, xingava, brigava. E ele era da idade do pastor Cleidson, 3 anos mais novo do que eu. Só que num dia, uma tragédia aconteceu. Eles estavam brincando de banco imobiliário na entrada do bloco 2. O Zé do Boné, o Cleidson, o Dudinha e o Marquinho. Nisso chegou um jovem que eu já fiz de tudo para lembrar o nome dele, talvez a minha mãe lembre. Max. Obrigado, mãe. E esse menino, ele tinha acabado de se formar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tinha acabado de se formar. Tinha coisa de 2 meses na polícia. Tinha passado pela formação e já estava atuando como policial há 2 meses. Só que era um jovem imaturo. Tinha acho que 19 ou 20 anos. E chegando de um dos seus serviços, ele subiu as 3 escadas e ficou mais ou menos dessa altura aqui. E o Cleidson, Zé do Boné, Marquinho, Dudinha brincando de banco imobiliário, ele sacou do revólver e rodou. Aí, molecada, cuidado que eu meto bala em vocês. Brincando. E botou o revólver no coldre. Os meninos mais velhos estavam jogando bola no pátio. Inclusive eu estava lá.
Ele, não satisfeito, deu 2 passos e voltou. E brincou de novo. Só que dessa vez, quando ele pegou na arma e apontou, ele disparou. Foi involuntário. Foi um acidente. Uma brincadeira de muito mau gosto. E esse menino, Zé do Boné, ele foi atingido com um tiro que transpassou o seu coração. Pegou aqui e saiu aqui. E aquele menino, eu lembro como se fosse hoje. Ele levantou, gritou: "Mãe!" e caiu morto. Aquele tiro ele podia ter pego no Cleidson, porque o Cleidson estava do lado dele. Aquele tiro podia ter pego no Dudinha ou no Marquinhos, mas o tiro pegou no Zé do Boné. E aquilo foi uma coisa que traumatizou a nossa infância. Nós ficamos apavorados. E eu tinha 12 anos nessa época. Ele tinha 9. E isso não sai da minha cabeça. Porque eu podia ter amado mais aquele menino. Mas desde pequeno, o preconceito e a rejeição já falavam ao meu coração. E eu fiquei pensando: Senhor, por que tu está trazendo isso à minha memória? Eu vou falar para vocês por quê. Porque eu me preocupo demais para onde a igreja de Cristo ela está caminhando. Será que nós temos nos comportado como verdadeiros imitadores do Senhor? Ou será se nosso peito ainda arde preconceito e rejeição por aqueles que são diferentes? Eu ia fazer uma coisa com vocês, mas se não acontecer, porque Deus assim, Ele não permitiu. Eu tinha combinado com a tia Cris, e eu ia colocar 2 pessoas aí no meio de vocês, vestida com roupa de santo, com todos aqueles indumentários, guia, cordinha. E eu também ia colocar uma pessoa vestida de mendigo, de bêbado, e ele iria ficar perturbando o culto todo, só para ver a reação da igreja. Porque eu não sei se você sabe, mas o culto ao Senhor Jesus, ele é público, e pode entrar aqui quem bem quiser. Talvez um espírito com a sua roupa, talvez um Hare Krishna com a sua roupa, talvez um bêbado, como já entrou. E como você iria se comportar? Com rejeição? Com preconceito? Achando que talvez porque nós estamos aqui, nós somos melhores que alguém? A Bíblia nos garante que perante a Deus somos todos iguais. E Ele não faz acepção de pessoa. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque no meio de nós, nesta noite, tem um monte de gente que um dia foi rejeitada, mas para a glória de Deus, hoje são novas criaturas. Eu sou uma delas. O Charles é um desses. Talvez seja você. Se manifeste se quiser. Mas se não tivéssemos sido acolhidos, o que a igreja de Cristo ela tem que fazer é alongar ainda mais, porque nós somos os braços de amor do Senhor. Somos nós que pegamos, abraçamos e trazemos uma palavra de esperança dizendo assim: ei, o mundo pode te rejeitar, mas Jesus te ama e sempre irá te amar. O que seria de mim se um dia
alguém não tivesse me amado a ponto de pregar o evangelho para mim? O que seria de você? O que seria dos excluídos? Talvez você tenha rejeitado alguém pela cor da pele, talvez você tenha rejeitado alguém pelo nível cultural, talvez você tenha rejeitado alguém pelo poder aquisitivo, talvez você tenha rejeitado alguém porque ele é homossexual, talvez você tenha rejeitado alguém porque ele é espírita, mas não é isso que Deus quer, e nunca foi isso que Ele mandou a gente fazer. O que Ele quer é que nós sejamos mensageiros e portadores do amor. Eu vou contar uma outra história para você. Eu conheci um missionário que um dia foi salvo pela graça. Mas esse homem, ele era transexual, travesti, andava vestido como mulher. Eu não sei aqui se vocês conhecem. Às margens da Avenida Brasil existe um bairro chamado Acari. E nesse bairro tem um grande viaduto, aonde passa a Avenida Brasil. Esse homem, desesperado da vida que levava, decide ceifar a sua própria vida. E ele vai para o viaduto de Acari. Quando ele chega lá em cima, ele olha para baixo e ele falou assim: chega, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento essa vida, ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sofrendo, eu não tenho mais família, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém, chega. E quando ele colocou o pezinho para fora da grade do viaduto, ele ouviu um louvor. E aquele louvor foi aumentando no coração e no ouvido daquele homem. E ele falou assim: será que é Deus me impedindo que eu faça isso? E ele pegou e foi seguindo a música através da audição, até que ele chegou numa grande igreja que existe lá em Acari. E eu não vou estar aqui falando sobre denominação, mas essa igreja era linda, degraus de mármores, colunas maravilhosas. E ele pegou com a cabeça baixa, deu alguns passos, e quando ele tentou entrar no templo, um obreiro ou um diácono, eu não sei, simplesmente colocou a mão no peito dele e falou assim: cara, aqui você não pode entrar assim não. Você vai em casa, você troca, bota uma roupa de homem e aí você pode vir. Ele disse que não deu uma palavra, deu meia volta, continuou de cabeça baixa e tentou voltar para o viaduto. E dando aquele espaço, aquele homem disse que começou a indagar a Deus, dizendo: por que tu me deixou passar mais essa vergonha? Eu estava lá, eu ia acabar com a minha vida, mas eu ouvi a tua voz, eu ouvi uma canção que engrandecia o teu nome, e eu pensei: pô, ele me ama, por isso que ele não deixou me matar. Mas tu me faz passar por isso, ser barrado em tua casa, ser rejeitado pelos teus filhos. E ele continuou voltando para o viaduto. Só que na volta do viaduto existia uma portinha igual a essa aí, ó. E ali tinha uma senhora. E pasmem, o mesmo hino que estava sendo tocado naquela grande igreja era o mesmo hino que estava tocando naquela pequena igreja. E aquela senhora que estava ali na portaria da igreja, quando o avistou do lado de lá da calçada, fez assim: psiu, psiu. Irmão, vem aqui, Deus está te chamando. E ele veio.
E naquela noite, aquele homem entregou a sua vida para Jesus Cristo. Deixou as velhas obras e as velhas práticas de lado. Foi renovado, transformado, abençoado, ungido, selado pelo Espírito Santo. Esse homem hoje é um grande missionário, pregador da palavra de Deus. Isso aconteceu há 10 anos atrás. A pergunta que não quer calar é: e se aquela senhora, aquela mulher também tivesse o rejeitado? Mas louvado seja Deus pelo seu amor, porque para mim ela era cheio do Espírito Santo, cheio do poder, a ponto de lá do lado de uma outra calçada ela: vem aqui, Deus te quer aqui. E temos feito isso? Ou temos simplesmente rejeitado? Temos ignorado? Porque é diferente, para mim não presta. Eu sou, eu posso, eu fui eleito. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas pastor, o senhor está me pedindo para sentar na roda dos escarnecedores? Em momento nenhum eu falei isso. Mas você pode sim, na roda dos escarnecedores, falar: cara, eu vim aqui porque Deus mandou eu te dar um abraço. Abraça e fala: cara, isso não é lugar para mim, mas também não é para você. E eu vim aqui só cumprir aquilo que Deus mandou fazer. Quer te dar um abraço e dizer que Ele te ama. Mas não, uma grande maioria se acha alguma coisa e rejeita. Quem aqui estava no último encontro com Deus? Levanta a sua mão. Seja trabalhando ou participando. Vocês viram o que aconteceu lá? Pastor Cleiton falou aqui, eu só vou falar porque ele falou. Aquela mulher vivia na escravidão há anos, servindo a espíritos malignos. Eu tive a honra de colocar a roupa dela lá. E vocês sabem aonde? Para ser queimada. Tanto a roupa como as suas guias. Mas se aquela mulher tivesse sido rejeitada, eu não sei quem a convidou. Eu não sei. Eu só sei que quem a convidou estava cheia do Espírito Santo. E foi um missionário e um mensageiro do Senhor. Porque essa é a nossa missão. Deus nunca mandou que a gente rejeitasse ninguém. Eu, um viciado em jogo, boca suja, tantas tatuagens espalhadas pelo corpo. E se Deus não tivesse usado um filho ou uma filha dele, cara, vai lá. Tá Tiagão aí, ó, homem bonito. Mas, pô, eu vou lá, você tá doido? Eu tenho tatuagem. Eu ando de bermuda. Não foi isso, Tiago? Mas, ó, os braços longos de Deus te alcançaram, meu filho. Você não foi rejeitado. Muito pelo contrário. O seu testemunho diz que você, ao chegar nesse lugar, você foi amado. E é isso que Deus quer. Rejeitar pessoas simplesmente para afastá-las, isso é obra de Satanás. Deus, Ele te quer amando incondicionalmente, independente se a pessoa é diferente de você, se ela é complicada, se ela é doente. Jesus Cristo diz: os médicos vieram para os doentes e não para os sãos. Assim como eu não vim para o justo, eu vim para o pecador. Está lá, Marcos 2,17, procura lá. Agora pasmem, o Senhor nunca rejeitou, mas Ele foi rejeitado. Coloca para a gente, por favor, Isaías 53, verso 3. Isaías 53, verso 3. Olha o que a palavra diz. Ele era desprezado
e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. O nosso Senhor, ele foi rejeitado, inclusive na sua terra. Quando ele diz: o profeta não tem honra nem em sua terra, porque o rejeitaram. Mas ele nunca rejeitou. O que seria de Pedro se o mestre o tivesse rejeitado? O que seria de Zaqueu se Jesus simplesmente o ignorasse no alto daquela árvore? O que seria da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos era rejeitada por ter uma hemorragia que não cessava? O que seria da mulher adúltera, se ele não tivesse confrontado aquela multidão e falado: se não tem pecado, atire a primeira pedra? O que seria? O que seria daquela mulher pecadora, quando Jesus ele foi convidado para um banquete, para um jantar, e estando naquele local, aquela mulher chega por trás, chora aos pés do Senhor, lava os pés do Senhor com suas lágrimas, enxuga as lágrimas com seu cabelo, derrama o nardo puro. E no pensamento o fariseu declarou: certamente isso aí não é profeta, porque se fosse profeta, saberia quem o está tocando é uma pecadora. Na mesma hora Jesus vai até ele e o confronta com uma das suas parábolas, que eu vou falar na linguagem atual para você entender melhor. Duas pessoas os deviam. Uma devia 5.000 e a outra 50.000 reais. Foram perdoados a dívida dos dois. Quem passaria a amar mais? O de 5 que foi perdoado ou o de 50? Aquele homem vira e fala assim: certamente o que tinha dívida maior. Jesus vira para ele e fala assim: exatamente. Como ela muito me amou, muito sobre ela será perdoado. Muito dos que estão aqui sabem do seu passado, sabem que pela lei nunca seriam perdoados, mas pela graça nós fomos perdoados. Eis aqui um pecador, eis aqui um que necessita dessa graça todo dia para continuar. Eu não vivo o meu passado, mas eu lembro dele, para que eu não cometa os mesmos erros, porque eis que tudo se fez novo. A grande mensagem dessa noite é: você tem rejeitado ou você tem amado? Você tem se posicionado como um fariseu ou você tem se posicionado como um cristão? Você se acha melhor ou você simplesmente reconhece: Senhor, se não fosse a tua graça, eu seria aniquilado? Essa é a mensagem que nós devemos passar. Não rejeite ninguém, não rejeite, porque ela é diferente. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Talvez aquele que você tenha rejeitado, daqui a algum tempo seja um líder de célula, aonde você faça parte. Talvez aquela mulher que pratica até a prostituição e você rejeita achando que ela é pior do que você, ela pode se tornar uma missionária, uma pastora. Você não sabe. Você não sabe os planos de Deus e nem conhece. Eu
gostaria que você refletisse em tudo isso que eu falei nessa noite. Eu gostaria que você realmente estivesse se colocando como braço de Deus, não encolhido, mas esticado. Para onde você for, as pessoas possam reconhecer em você o amor de Deus Pai. Eu não sei nem se eu tenho esse direito do que eu vou acabar fazendo aqui, porque eu me incluo nessa lista de rejeitados também, mas eu vou fazer em nome da igreja, em nome do Senhor Jesus. Você que nessa noite está aqui conosco, e se por acaso você tenha sido rejeitado ou tenha sofrido preconceito por parte da igreja, eu te peço humildemente perdão. Não leve em consideração, não guarde isso, simplesmente deixe isso para trás. Você está em nosso meio e você é amado, mas eu te peço perdão pela perseguição, talvez pelas palavras duras, tipo, larga isso, porque tu vai para o inferno. E perdoa a igreja que tentou te excluir e te separar de Deus. Perdoa, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Nos perdoe. Entenda que nunca foi isso que Deus quis. Deus, Ele sempre quis chamar, e a ordem que Ele nos deu foi: ama Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. E nesse próximo, Ele não colocou uma classe específica de pessoas. Ele falou assim: não, ama, mas desde que não seja espírita. Ama, desde que não seja um soro positivo. Ama, desde que não seja um dependente químico. Ama, desde que não seja um homossexual. Ama, desde que não seja um ladrão. Não. Ele falou: ama o teu próximo como a ti mesmo.